3, que é o assunto da nossa aula, e eu vou tentar passar para os irmãos como Lutero lia esse texto e como ele compreendeu o significado da salvação pela fé, sem obras. Mas, irmãos, o crente tem que fazer boas obras? Lógico. O crente faz boas obras porque ele é salvo. Mas ele não faz boas obras para ser salvo. Dá para entender? É um pouco... Amém, glória a Deus. Então, Romanos 3, capítulo 21. Por isso que Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu vou mostrar a minha fé através das obras, tá? Porque as obras, elas refletem a salvação. Elas não são condição para a salvação. Muito bem, então Lutero, que as boas obras que Lutero fazia era lavar as escadas da igreja. Ele era um homem muito esforçado. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Lei aqui, irmãos, é um código de regra que no Velho Testamento as pessoas tinham que seguir, tinham que praticar aquelas boas obras, aquele código de regras, a fim de ser salvo, tá? Todo o Velho Testamento acreditava-se assim. Os judeus, e principalmente os fariseus, e eu vou fazer até uma defesa dos fariseus hoje, eles acreditavam nessa forma de salvação, através das obras da lei, das boas obras. Versículo 22. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, aqui falando de raça, entre judeus e gentios. Por que a justiça de Deus precisa se manifestar? Por que uma pessoa vai para o inferno? Inferno, irmãos, é o lugar de separação da glória de Deus. Por que as pessoas vão para lá? Porque todos os seres humanos são injustos. E como Deus é justo, não dá para conviver o justo com o injusto, não dá certo, fica uma coisa meio... Até ontem no grupo de casais a gente estudou a necessidade, de ter pensamentos bem semelhantes para poder conviver. Então o justo com o injusto não dá certo, não convive. Então era necessário duas situações: ou Deus se torna injusto para combinar com o homem, ou o homem se torna justo para combinar com Deus. Entenderam? Então isso é necessário. Então a justiça de Deus, ela se manifestou através da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção entre raças. Versículo 23, porque todos pecaram, todos os homens são injustos, todos os homens são maus diante dos olhos de Deus, todos pecaram e carecem, eles estão separados da glória de Deus, eles não podem conviver com Deus, eles não podem estar em harmonia com Deus. Sendo justificados gratuitamente, existe uma forma do homem se tornar justo. Essa forma, ela é gratuita. Qual que é a diferença entre aquilo que é pago e aquilo que é gratuito? O gratuito você recebe sem pagar. E o John Wesley, ele sempre acreditou na justificação paga. Ou seja, ele faria muitas boas obras, aí Deus ia olhar assim e falou: nossa, esse merece ser salvo. Aí Deus ia e salvava ele. Entenderam? Essa é a salvação pelas obras. Eu estava frito, viu, irmãos? Já está direto no inferno. Então, o que acontece aqui? O apóstolo Paulo está ensinando os judeus que sempre eles acreditaram que, por boas obras, pelas obras da lei, eles seriam salvos. Então Paulo está dizendo assim, se você quer ser salvo, é pela fé em Cristo, sendo justificado, sendo tornado justo, sendo tornado parecido com Deus, gratuitamente, e para redundância e pleonasmo, gratuitamente por sua graça. Ele repete, que é para ficar bem claro, que é gratuitamente pela graça, não é algo que você fez, outro fez em seu lugar, por isso é gratuitamente, é graça.
mediante a obra redentora, realizada por quem? Redenção que quem realizou? Cristo Jesus. Entenderam até aqui, irmãos? Tá, 25. A quem Deus, porque todo mundo quando fala em salvação pensa em Cristo. Sim, glória a Deus. Mas quem que é o idealizador? O projetista? Deus, Pai. Porque a gente tem a impressão sempre que o Pai está de fora. O Pai é aquele Pai bravo, né? E Jesus é o bonzinho. Mas está errado, não é esse pensamento, que os dois são um só. Os três são um só, incluso aí o Espírito Santo. Então, Pai, Deus, propôs, proposta dele, no seu sangue. É o sangue do Pai ou é do Filho? É o mesmo, porque os dois são um só, né? Deus propôs no seu sangue, como pagamento, propiciação. A palavra propiciação, como eu já expliquei da última vez, irmãos, significa tornar propício. Alguém que era inimigo, estava de mal, Belém, né? De ficar de mal, agora está de bem. Foi feito propício. Então nós, seres humanos, de mal com Deus, por causa das nossas obras más, fomos reconciliados, mediante a fé. E as obras? Não, mediante a fé. Para manifestar a sua justiça, justiça que vem de Deus, que Deus realiza, que Deus faz, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos no Velho Testamento. Até o Senhor Jesus nascer, Davi mereceu ser salvo? Não. Samuel mereceu ser salvo? Abraão mereceu? Não. Eles fizeram alguma coisa para ser salvo? Também não. Eles foram para o inferno? Não, foram salvos. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha nascido. Mas se você ler Atos 4:12, diz assim: em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Abraão foi salvo por quem? Jesus. Davi foi salvo por Jesus. Samuel foi salvo por Jesus. Mas Jesus não tinha nascido ainda na terra. Mas eles tinham fé no Salvador que viria. Então Deus, na sua tolerância, no Velho Testamento, Ele não puniu aqueles homens. Por quê? Porque Ele deixou essa punição para ser colocada nos ombros do Salvador, do Senhor Jesus. Entenderam ou não? Então não é que Deus deixa impune o pecado porque Ele é aquele pai relaxado. Não, deixa aprontar, não. Deus não é assim não, Ele pune. Só que Ele tem um método gratuito de salvação. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, da justiça de Deus, no tempo presente. Porque naquele momento ali que ele escreveu, era o momento que o Senhor Jesus tinha acabado de ser crucificado. Para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que faz boas obras? Não. Daquele que tem fé na obra que Jesus realizou. Onde está, pois, a jactância, o seu motivo de orgulho? Onde está o motivo de você bater no peito e falar: olha, eu fui salvo porque eu fiz algo? Foi de tudo excluído, não existe isso. Por qual lei? Das obras? Você foi salvo por algo que você fez? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando John Wesley leu isso, ele ficou confuso, porque as obras da lei, desde pequenininho, mamãe Susana Wesley já tinha ensinado ele sobre as boas obras. Só que ele confundia um pouco o ensino dele, e ele achou que boas obras era para ser salvo. Não. Quando ele leu isso aqui, ele entendeu que salvação, nascer de novo, é algo 100% sobrenatural e 100% realizado por Deus, não por algo que um ser humano possa fazer, nem por ele, nem pelos outros. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Se a salvação é por lei, é por obras, então Deus será um Deus particular.
somente dos judeus, porque só eles tinham a lei. De forma nenhuma. Não. Ele é também Deus dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só. E o método de salvação, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, se Deus é um só, Deus também não fica mudando de ideia. Olha, no Velho Testamento eu tentei a lei. Ixi, não deu certo. Agora, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. Ele não pode falar isso porque ele é mesmo Deus, né? Já sei. Vou mandar o Senhor Jesus. Claro que não, irmãos. Deus é Senhor do tempo, da eternidade. Ele não toma susto, Ele não muda de ideia. Ele é um só, Ele é Deus. Para sempre igual, não muda. E o plano dele perfeito é que Ele mesmo justificará por fé aquele que crê, aquele que se apega nele, aquele que depende dele, tanto o circunciso, que é o judeu, e mediante a fé o incircunciso, que somos nós, gentios, no Novo Testamento. Tanto o judeu do Velho Testamento ou agora, e nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por que ele diz isso, confirmamos a lei? Porque a lei, irmãos, era um sistema que a pessoa precisava obedecer cada item lá dos quase 600, e quando ele não conseguia, e isso sempre acontecia, então eles tinham que matar um animal, para poder servir de pagamento por aquele pecado cometido. A lei, ela não foi anulada pela fé, a lei foi estabelecida, porque Cristo, Senhor Jesus, cumpriu toda a lei, sendo crucificado e sendo o pagamento perfeito e eterno em relação a todo o pecado. Por isso a fé na obra de Cristo, ela não anula a lei, pelo contrário, ela nos faz tornar-nos mais gratos a Deus, porque apesar da lei ser tão dura, Ele mesmo cumpriu a lei por nós, portanto Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo e na obra que Cristo realizou. Nós não podemos ser salvos por algo que nós realizamos, mas podemos ter fé que Ele fez por nós. Isso é fé na obra de Cristo. Quando o Senhor Jesus foi ensinar isso para os judeus, para os fariseus especialmente, lá em João capítulo 8, e eu vou pedir para os irmãos que abram a sua Bíblia em João capítulo 8. O Senhor Jesus foi ensinar que Ele é o Cordeiro, o verdadeiro sacrifício que cumpre a lei, e que todo judeu, e também nós, gentios, precisamos entender isso, amar essa obra, ter fé nessa obra realizada, e aprendemos a depender dela para a salvação e para o nosso novo nascimento. Então João, capítulo 8, versículo 31. No caso, irmãos, do outro domingo, eu também vou estar... Aí a gente continua do capítulo 4 de Romanos, tá? Para frente. A gente vai estudando assim, Romanos. Então hoje nós estudamos aí até o versículo, acho que 23, né? Não, 31. Até 31. Então aí, próximo aula, capítulo 4 de Romanos. Para terminar então, irmãos, João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem permanece na palavra do Senhor Jesus, ele ganha um bônus. Qual que é o bônus? Versículo 32. Conhece a verdade. É muito comum, irmãos, principalmente nas universidades, né, os filósofos aí. Você tem que conhecer a verdade. Qual a verdade? Cada um tem a sua. Que terrível engano. A verdade não é cada um tem a sua, não. Só existe uma: o Senhor Jesus. O Verbo que se fez carne, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor Jesus falou para ele: olha,
vocês precisam conhecer a minha palavra, a Bíblia. E quando vocês conhecerem a minha palavra, vocês vão iniciar o processo aí de novo nascimento. Vocês vão ser meus discípulos, vocês vão ser justificados, vocês vão ter possibilidade de exercer a fé na obra que eu realizei, que está registrada na Bíblia. Conhecendo a palavra de Deus, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Se você talvez estivesse lá, ou eu, e ele falasse para mim assim: você precisa de libertação. O Senhor Jesus está muito enganado. Vivo num país livre. Aqui eu não sou escravo não, hein? Não tenho vício. Sou livre. Então aqueles fariseus, eles têm a mesma reação que eu teria, né? Versículo 33, responderam-lhe: nós somos descendência de Abraão. Eu teria respondido: eu sou brasileiro. Eles responderam: somos descendentes de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Que petulância é essa? Você me dizer que eu preciso ser livre. É interessante, irmãos, que aqueles fariseus não entenderam essa liberdade, como talvez a gente também não entenderia. Talvez, se a gente ouvisse agora que nós somos escravos, você ia falar: não, eu não sou escravo não. Mas se aparecesse aqui no telão o tanto de pessoa que você não gosta, o tanto de sentimentos, de rancores que você tem, o tanto de pensamentos que você sabe que é errado, mas não consegue se livrar dele, o tanto de situações mal resolvidas na nossa vida, esse telão não ia caber os meus, eu ia passar, sair lá do outro lado, a lista. Irmãos, como foi difícil para mim um dia entender a questão de ser livre do pecado. Então o fariseu, ele usou o caminho mais fácil. Ele falou assim: você está falando que é para ser livre, mas eu não sou escravo. Quando você vai pregar o evangelho para qualquer pessoa, fala: não, eu não preciso de liberdade, eu não sou escravo. Eu não tenho nenhum problema sentimental, emocional, de desejos mal resolvido. Estou fora disso aí. Foi essa a resposta dos fariseus. Versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aí, não, mas eu não estou em pecado, todo mundo me conhece, sabe que eu não estou em adultério, eu não sou viciado em drogas. O problema do pecado, uma vez eu estava discutindo com o irmão Helmut, não é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente pensa. O que a gente faz é consequência do que a gente pensa. Claro que o que a gente faz tem até consequências maiores. Mas o problema do pecado não é só o que a gente faz. Se você ler o Sermão do Monte, Mateus 5, o Senhor Jesus, falando com esses mesmos fariseus, ele vai dizer assim: não está escrito na vossa lei, não adulterarás? Aí o fariseu: eu não adultero. Mas o problema não é o que você faz, é o que você pensa. Se você olhar na TV, na internet, com intenção impura no coração, é o mesmo pecado, porque Deus vê a mente de cada um de nós. Ele sabe quantos fios de cabelo que a gente tem na cabeça. Então o Senhor Jesus explicou para aqueles, e a contagem na minha é difícil, porque está caindo bastante, ele deve contar todo dia, né, irmão? Porque senão ele perde a conta. É interessante aqui, que ele está explicando para aqueles fariseus, que eles achavam que eles eram livres, igual, cadê o John Wesley ali, irmão? O John Wesley, ele sendo muito religioso, ele tinha certeza que ele era alguém que já tinha nascido de novo, mas não. Então esses fariseus, que eram mais religiosos do que todos nós aqui, e que guardavam a lei, e que se apoiavam na lei, e que eram homens muito sérios com a religião, eles não gostaram do Senhor Jesus dizer que eles eram escravos do pecado. Versículo 35, o escravo não fica sempre na casa. A própria escravidão em si, a pessoa não faz parte da casa, ele não é filho, ele não é alguém que nasceu de novo. Então o Senhor Jesus vai dizer assim: o filho, que faz parte da família, que nasceu na família de Jesus, sim, ele está para sempre na casa.
ele vai morar no céu, ele não tem necessidade de ir para o inferno. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, irmão Assir, é a palavra ou é o Filho? Qual o problema, irmãos? É a mesma coisa. O Filho não é o verbo que se fez carne? Não é a palavra encarnada de Deus? Então, é a mesma coisa. Se, pois, o Filho, o Senhor Jesus, que age através da sua palavra, potencializada pelo seu Espírito, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que lá o Senhor Jesus disse, lá em Lucas 11, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, abrir-se-vos-á. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai do céu lhes dará o Espírito Santo a quem insistentemente pedir. Essa foi a motivação, né, até que a gente montou um grupo, né, de oração. Até está aqui o irmão Francisco, que é parceiro aí. Segunda, quarta e sexta, das 5 às 6 da manhã, a gente vem aqui bater na porta do Senhor Jesus. É uma questão pessoal minha, né, que eu compartilho com os irmãos. Essa necessidade. Voltou ele aí. Ainda assim, tem que nascer de novo. Isso é algo que sempre me deixou muito angustiado, viu, irmãos? E foi a motivação que nos levou a bater na porta aí do Senhor Jesus bem cedo. Versículo 37. O Senhor Jesus vai falar para eles assim: bem sei que sois descendência de Abraão. Ou seja, eu sei tudo que vocês fazem em relação à religião, em relação à lei, eu conheço a conduta de vocês estão até indo bem. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aqui, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E o Senhor Jesus faz uma acusação muito dura, né? Eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? Volta para Romanos 4. Irmãos, é só vou dar uma pincelada aqui, porque esse é assunto da próxima aula, porque hoje já acabou o tempo. Estou olhando ali o relógio, já foi. Romanos capítulo 4, as obras de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Aqui, irmãos, a ideia primeira que vem na mente é assim: Abraão era o pai dos judeus, era o primeiro judeu. Então, o que Abraão alcançou, né? Nosso pai segundo a carne. Mas existe uma outra versão, uma tradução, que ele traduz esse versículo assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, pelas obras da carne, pela ação da carne, pelas atitudes movidas pela carne? Porque se Abraão foi justificado por alguma coisa que ele fez, por alguma obra, por alguma boa obra, ele tem motivo para contar vantagem, para se gloriar. Está vendo aí? Porém não diante de Deus. Porque lá em Isaías 40, a gente lê que ninguém pode se gloriar diante de Deus. Ninguém tem motivo para se achar alguma coisa diante de Deus. Versículo 3. Porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus. Aqui ele está citando Gênesis. E isso lhe foi imputado para justiça. Que justiça, irmãos? Quando a Bíblia fala em justiça, não está falando de justiça social. Não, então eu vou entrar no MST para eu ser salvo. Não tem nada a ver, tá, irmão? Se quiser entrar, pode entrar, mas não é essa a ideia aqui, tá certo? A Bíblia fala de justiça, é porque Deus é justo, perfeito e santo. Nós somos maus, injustos e terríveis. E para nos aproximarmos de Deus,
nós precisamos ser parecidos com Ele. Precisamos ser justificados, feitos justos por uma ação dele em nós, porque nós somos que nem a zebra, não dá para arrancar a lista, não dá para mudar, não dá para se autotransformar, né? A metamorfose lá do Raul Seixas, né? Ele baseou isso no metanoia, na nova mente. Nós não podemos fazer isso, a não ser por uma ação do alto. E a ideia de Abraão aqui é justamente essa. Ele pôde vivenciar o novo nascimento por algo que ele creu, por alguma coisa que Deus faria lá no futuro, enviando Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, enviando a palavra, o verbo que se fez carne, e nessa ação, nós podemos ser feitos nova criatura, nascer de novo, sermos justos diante dos olhos de Deus por algo que Deus fez, e aí, ser parte da família, morar no céu, em perfeita comunhão com o justo. Amém, irmãos? Glória a Deus.